somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Aproveitando que vocês estão de pé, nós vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de Isaías, no capítulo 55. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 a seguir. Depois nós vamos ler em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a seguir. Eu peço que você me dê toda a sua atenção, não deixe a sua mente ir lá para fora, lá para a tua casa, para as outras coisas, mas que tua alma, teu espírito, teus pensamentos estejam voltados para a palavra. O segredo de você ser abençoado é você participar do culto, amém? Não apenas você vir num culto, mas participar de um culto, amém? Aleluias. Vocês encontraram Isaías 55, verso 6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Até aqui está bom. Agora São Mateus, capítulo 7, no versículo 13 a seguir. Glórias a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Amém? Vamos ler também São João do Evangelho, no capítulo 14 e o versículo 6. Vamos ler desde o versículo 5. Capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Papai Celestial, obrigado, Pai, por o Senhor permitir nós ler as Escrituras. Agora, Pai, só o Senhor que pode vivificá-las, trazendo a dinâmica sobre a mecânica
e conduzindo essa semente vivificada em nossos corações. Só o Senhor que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor começou a boa obra em nossa vida, e o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos moldando, Senhor. O Senhor está nos preparando para o arrebatamento. Aqui estão seus filhos, Senhor, a partícula da noiva. Unge nossos ouvidos para ouvir e o coração para receber a palavra. Santifica meus lábios indignos, Senhor, com teu sangue. Usa-me, Senhor, para que teu nome seja glorificado e para a noiva ser edificada pelo ouvir da palavra do Senhor. Fale aquilo que necessitamos e precisamos ouvir. Desejamos aprender do Senhor. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor sabe como nos ensinar, como nos corrigir, nos exortar, nos advertir. Eu creio que são as obras das tuas mãos, Senhor. E como disse o rei Davi, não desampare as obras de tuas mãos. Pedimos que o Senhor seja o líder, o Senhor é o cabeça dessa igreja, o Senhor sabe como conduzir essa reunião. Pedimos a tua unção e que o Senhor venha, Pai, trabalhar em cada coração aqui nesta noite, pois eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, amém. Pode se assentar então. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Em Isaías, no capítulo 53, o profeta Isaías, através da unção do Espírito Santo, ele diz assim, no versículo 6 do capítulo 53, todos nós andamos. Andar está num caminho. Todos nós, não importa quem seja o ser humano, se é o Papa, se é um cardeal, se é um bispo, se é um ministro, seja quem for essa pessoa, nascido de mulher, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós andávamos dessa maneira, muitos andam dessa maneira. Muitos ainda andam desgarrados, como ovelhas dispersas, destituídos da glória de Deus, andando nas suas próprias concupiscências, andando nos seus próprios desejos, achando que tudo está bem. E a Bíblia fala, o homem pensa que o caminho que ele está indo é um caminho de vida, é um caminho certo, mas é um caminho de morte. Porque o único caminho que leva à vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você deseja a vida eterna, se você deseja estar no paraíso, na Nova Jerusalém, estar na eternidade, você deve prosseguir e encontrar, desejar estar no caminho que é Jesus Cristo. E o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que é a mesma coisa, é esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que nos guia por este caminho, que nos conduz à vida eterna. Esse alto caminho, como disse Isaías no capítulo 35, é um alto caminho que se chamará um caminho santo. Um caminho santo, um alto caminho. Apenas os redimidos andarão nesse caminho. O imundo não passará por esse caminho. Animais ferozes não passará por esse caminho. O incrédulo não passará por esse caminho. Somente os remidos do Senhor. Apenas aqueles que realmente aceitam Jesus Cristo de alma, aqueles que realmente desejam trilhar esse caminho, que é um caminho de santidade, que é um caminho para a vida eterna. Agora, nessa mensagem que o irmão Brana pregou, o caminho de Deus feito para nós, porque Deus tinha que preparar um caminho para a ovelha, porque nós andávamos desgarrados, e Ele mesmo desceu, tomou uma forma corpórea,
Ele mesmo se fez um cordeiro, é isso? Ele veio como cordeiro. E ele trilhou um caminho de angústia. Ele trilhou um caminho, até mesmo que muitos blasfemaram dele, cuspiram nele, açoitaram ele, chamaram ele de muitos nomes terríveis. Mas ele preferiu aquele caminho, porque ele sabia que era somente através dele que nós alcançaríamos vida eterna. Em momento algum ele desistiu. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Você está agradecido por isso? Então, o irmão Brana, nosso profeta, ele fala nessa mensagem, no parágrafo 9, ele diz assim: após o decorrer dos cultos dessa semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresce que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Amém? Porque a fé, o super sentido, o sexto sentido, te posiciona para a cura divina. Amém? Louvado seja Deus. E pode trazer aquele milagre de libertação dessa doença para você. Então, a pior coisa que o inimigo coloca em você é medo. Medo até mesmo tomar uma posição para a vida eterna e pensar, o que meus parentes vão pensar de mim? Meus amigos não me visitarão mais, né? Eles vão ficar fazendo piada de mim, porque agora eu sou um cristão. Medo de testificar e testemunhar da vida eterna, e muitos têm medo disso, se declarar como um cristão, Tem medo. Olha, Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, ou até mesmo na beira da morte. Hoje estive visitando a irmã Adriele, ela está entre a vida e a morte. Mas eu fiquei tão feliz, tão alegre de ver o posicionamento dela. Enquanto o pai chorava, ela dizia: pai, não chore, eu estou bem. Ela está como o rei Davi quando disse o Salmo 23. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu está comigo. Ela está nesta posição. Ela queria tanto me ver, porque fui eu que batizei ela em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peguei na mão dela, e eu tive que me segurar. E eu vi que ela está preparada para ir. Está vendo? O câncer está comendo o pulmão dela, mas a alma dela, o câncer não está comendo. A alma dela está envolvida com vida eterna. E vida eterna é vida de Deus. E Deus é luz. Na alma dela tem luz, a luz da revelação. E eu pedi para ela: Adriele, o que Jesus significa para você? Ele significa muito para mim. Você deseja vê-lo, Adriele? Sim, eu desejo ver muito ele. E eu falei para ela assim: Adriele, há um corpo te esperando do outro lado. Há um corpo teofânico, aonde não tem câncer, aonde não tem tristeza, aonde não tem dor, com vestes brancas. Quando você partir desse corpo, você estará naquele corpo. Ela se alegrou tanto com aquilo. Ah, meu Deus, ela não tem medo de partir. Porque ela tem certeza para onde ela está indo. As igrejas oraram. Nós fizemos um avivamento pentecostal na casa dela há 15 dias atrás, se não me falha a memória. Estivemos lá, fizemos uma surpresa, a irmã Marcolina estava lá, né, irmã? A irmã participou daquele avivamento, nós cantamos, nós glorificamos a Deus, nós choramos, nós oramos, o pastor orou, mas Deus quer levá-la. E devemos respeitar a vontade do nosso Deus. Enquanto outros choram, ela está feliz, porque ela não tem medo da morte. Porque a morte para ela é uma carruagem para levar aos braços do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! E ela tem 14 anos de idade. E ela preferiu esse caminho. Ela não quis o caminho da vaidade, de namoros ilícitos. Ela não quis esse caminho onde muitas jovens estão se prostituindo, levando homens a adultério. Não, ela não preferiu esse caminho espaçoso que conduz à perdição. Ela escolheu o caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Amém? Aleluia! Então o irmão Branham diz assim: Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Uma vez o irmão Branham estava evangelizando um rapaz na rua, um conhecido do irmão Branham conhecia ele desde pequeno, um menino rebelde, um menino que fazia folia para lá e para cá nas ruas, e o irmão Branham explicando para ele o caminho que ele estava indo, e o irmão Branham oferecendo o caminho que era Jesus Cristo, oferecendo vida eterna, oferecendo o plano da redenção. E ele disse: irmão Branham, eu sou muito novo, eu sou um rapaz, eu tenho muito que curtir ainda, irmão Branham. Quem sabe mais quando tiver mais velho, aí eu pensarei nisso, mas eu sou muito jovem, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho que curtir. E tem outra coisa, irmão Branham, eu não tenho medo de morrer. Irmão Branham se esforçou e tentou, mas o rapaz não quis saber do caminho. Virou as costas e foi. Se não me falha a memória, no outro dia, ou dali 2 dias, o irmão Branham desceu para a cidade. Ele descendo uma rua, ele escutou uma briga num bar. E aquele rapaz, que disse que não tinha medo da morte, ele saiu correndo dentro do bar. E o outro rapaz atrás dele com uma faca para matá-lo. E então o irmão Branham disse: mas antes ele me disse que não tinha medo de morrer. E agora ele está correndo para não ser morto? Então ele estava mentindo para mim. E toda pessoa que não está pronta para partir, ele se desespera na hora da morte. Se desespera. Muitos se desesperaram, porque viveram a vida inteira no caminho errado, em deleites, né, para a carne, as coisas que o mundo oferece, mas na hora da morte. E quando é um acidente, e a pessoa está ali, e o corpo dela, ela vê o corpo dela ali preso nas ferragens, e não pode voltar para aquele corpo, porque está preso, está esmagado, está morto. E ela vê a situação, que ela não pode retornar para voltar a pedir perdão para as pessoas, para aceitar Jesus Cristo como Salvador, e os demônios vindo com correntes para acorrentar e levar para a 5ª dimensão, onde tem um corpo esperando para ir para o tormento. Então ela olha aquele corpo ali esmagado, sangrando, apagado, ela tenta voltar e não consegue, então os demônios começam a rodear, e a morte está ali, e ela não está preparada, mas ela não pode voltar para o corpo. Ela tem que prosseguir no caminho para a 5ª dimensão. Está vendo? Que coisa. E quantas vezes essa pessoa teve oportunidade? Alguém falou de Jesus para ela, porque Deus nunca envia alguém para juízo sem antes advertir. Aqui tem câmeras filmando esse culto, mas tem uma outra câmera, que é os olhos do Senhor sobre você. Ele grava até mesmo os pensamentos que você está pensando agora. Espero que você aceite o Senhor Jesus como teu único Salvador. Que você não volte suas costas para Ele como aquele jovem voltou suas costas e prosseguiu no caminho de morte. Uma vez o irmão Branham pregando tão duro contra o pecado, numa certa igreja, ele foi convidado, não era a igreja dele, e ele pregando duro contra o pecado, contra os vícios, contra a imoralidade. E no final do culto, ele viu uma moça lá atrás, ele viu que tinha um demônio ao redor dela, uma sombra negra. Então o irmão Branham sentiu de fazer aquela chamada altar.
E ele fez aquela chamada de altar para as pessoas aceitar Jesus Cristo, para reconciliar com Deus. E ele viu aquele demônio sobre aquela moça, ele disse: moça, você aí atrás, Deus está te chamando, venha para o altar. Quem sabe amanhã não terá outra oportunidade, venha moça, Deus está te chamando. E ela ficou tão nervosa, tão irritada, que ela saiu porta fora e foi esperar o irmão Brana lá fora. E o irmão Brana fez o que pôde. E quando o irmão Brana encerrou o culto, o irmão Brana foi sair. Aquela moça disse: quem que te convidou para vir na igreja do meu pai? Por que você fez eu passar vergonha no meio de todos, me fazer vir no altar? O meu pai tem religião suficiente para nós na nossa casa. Nunca mais volte nessa igreja. Que vergonha você me fez passar. E xingou o irmão Brana. E o irmão Brana disse: ó, pobre florzinha agitada pelo vento. Dali um ano, o irmão Brana passou naquela cidade. E ele estava andando naquelas ruas e ele viu ela descendo. De uma maneira tão horrível, umas vestes tão imorais, pintada, bêbada, fumando, cambaleando. E ela disse: seu Brana, dá uma tragada no meu cigarro. E o irmão Brana disse: não faça isso, moça, não faça isso. Então dá uma tragada no na minha bebida, né? Toma um gole. E o irmão Brana começou a chorar, e ver a condição que ela estava. E o sentimento dele pelo papai dela, que era o diácono da igreja. E ele sentiu uma comoção, começou a chorar, ele baixou a cabeça e saiu. Quando ele deu uns 5, 10 passos, ela disse: ei, reverendo, espere um pouco. Eu tenho uma coisa para te falar. Aquela noite era Deus tratando comigo. Aquela foi minha última oportunidade. E eu não sinto mais nenhum desejo de ir na igreja. Meu coração tem se endurecido de tal maneira que às vezes eu sonho com a minha mãe fritando no inferno. E eu rio disso. E eu odeio meu pai. E o irmão Brana disse: isso que é se afastar de Deus. Uma pessoa sem Deus, ó, que coisa mais horrível. É? Nós cantamos aquele hino: valorize o que você tem. Valorize o que você é. Você é um filho de Deus. Você está recebendo uma mensagem que está percursando a segunda vinda de Cristo. Você tem algo especial dentro de você, que é uma partícula do Espírito Santo dentro de você. Você ainda está respirando, ainda você tem oportunidade de estar nesse caminho estreito. Aí o irmão Brana diz assim: agora, esta semana eu tentei provar, através das Escrituras, que o homem que é nascido de novo, do reino de Deus, não tem nada a temer. Amém? Quando você é gerado pela semente do Evangelho, pela palavra, disse Pedro, você é gerado por Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Olhe em São João, capítulo 1, e o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se você é nascido de Deus, se você é gerado pela palavra, então você está num lugar de segurança. Se você conseguiu nascer de novo e estar em Cristo, então você está num lugar de segurança. Olhe só em Romanos, capítulo 8, versículo... Romanos, capítulo 8, versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês compreenderam isso? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não numa igreja, não no sistema religioso, não, mas em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o do Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Se dentro de você, irmão, irmã, tem um desejo que te puxa para o mundo, te puxa para as concupiscências da carne, ou dos olhos, da soberba da vida, isso prova que você não encontrou um novo nascimento ainda. Porque quando você nasce de novo, a tua natureza muda, os teus desejos mudam. Desejo de mentir não tem mais. Desejo de vestir roupas imorais não tem mais. Desejo de roubar coisa dos outros não tem mais. Você tem desejo pelas coisas lá de cima. Deus te muda por dentro. A religião muda por fora. Foi ou não foi? A religião forma a pessoa por fora, mas Deus começa a obra por dentro de você. E quando começa lá dentro, aqueles, transpassa para fora. É isso? Transparece fora. Agora, quando é só por fora e lá por dentro fica aquele bichinho, desejando as coisas do mundo, mentindo aqui, trapaceando lá, enganando aqui, vendo coisas imorais, o bichinho está ali dentro ainda. E às vezes passa anos dentro de uma igreja, mas o bichinho está ali. Aquele bichinho para sair tem que ter o fogo do Espírito Santo ali dentro. Amém? Louvado seja Deus. Agora em Isaías 55, o Isaías diz assim, deixe o ímpio o seu caminho. Deixe ele. Não siga a influência dele. Há muitas influências no mundo. Há muitas coisas no mundo que atraem a atenção. Satanás está por detrás de tudo isso. Há um grande sistema demoníaco atrás disso, para te puxar, te tirar, para que você não prossiga nesse caminho. E ele coloca coisas atrativas, apetitosas para a carne ali, para te induzir para as coisas do mundo. Então deixe as coisas do ímpio, deixe essas influências erradas. Não olhe para isso, olhe para Jesus Cristo. Amém? Conta-se de um rei, e todo ano ele fazia uma gincana, e nessa gincana ele dava a oportunidade de um preso se salvar. E naquele ano, o rei mandou chamar um preso, que era digno de morte. E a gincana era assim, o rei dava um copo cheio de água na mão daquele preso. Cheinho. E aquele preso tinha que dar a volta ao redor do castelo. E se ele chegasse, entregasse na mão do rei aquele copo cheinho de água, ele seria liberto da prisão e da morte. Ele aceitou. Ele pegou aquele copo com tudo que ele tinha e começou a andar passo a passo. Mas mal sabia aquele preso que tinha obstáculos, tinha provas, tinha coisas pela frente que ele ia se deparar. E a primeira coisa que se deparou foi com um leão. Esse leão veio, e aquele homem de olho naquele copo, porque a vida dele estava dependendo ali.
Ele não podia derramar uma gota. Ele tinha que entregar exatamente o copo cheio de água. E aquele leão veio, ele olhou aquele leão, mas ele não se desesperou. Ele apenas continuou e aquele leão estava acorrentado. E aquele leão ficou a 1 metro dele, quase pegou ele. E ele não se desesperou. E ele continuou em frente, olhando para aquele copo. Mais à frente tinha alguns malabaristas, palhaços. E iam na frente dele, tentando fazer ele tropeçar, tentando fazer ele tirar o olho do copo, do objetivo, se distrair e tropeçar numa pedra. Os palhaços fazendo malabarismo, tentando chamar a atenção dele, mas ele não olhou para aqueles palhaços. Ele continuou olhando para a água, para o copo. Mais à frente tinha algumas mulheres sensuais que estavam tentando seduzi-lo, enganá-lo. Imagine um homem preso há muito tempo, né? E aquelas mulheres se ofertando a ele, chamando a atenção dele, mas ele não quis nada com elas. Ele estava de olho no copo. E ele foi passando de prova a prova, e passou um tempo, ele chegou diante do rei, e entregou o copo exatamente como o rei entregou para ele. Ele não correu. Não. Ele não se apavorou. Não. Ele não deu atenção pelas coisas que estavam ao redor dele. Ele estava com os olhos fixos naquele copo. O rei se admirou, ficou pasmo e disse: olha, nunca nenhum homem conseguiu passar. Como é que você conseguiu? Ele disse: ó rei, meu senhor, o segredo é que eu não tirei o olho do copo. E eu fiquei de olho, porque aqui estava a minha vida. Minha vida estava dependendo disso. E o rei teve que soltá-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você não deve tirar os olhos das profecias, das escrituras. Você não deve tirar os olhos do objetivo da tua vida aqui na terra. Porque Deus não te chamou apenas para ser apenas um ser humano aqui, casando, tendo uma família, um bom emprego, uma boa casa, um carro. Ele não te colocou apenas para isso, e morrer e acabou. Não. Ele quer que você seja uma testemunha. Ele quer que você seja uma testemunha dele nesta última era maligna, que é uma era de morte do cavaleiro amarelo. Ele quer que você se coloque ao lado dele, da sua palavra. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo para ficar ao lado dele. Ele te escolheu para ser a sua rainha, a sua esposa. Ele te escolheu. Não tire os olhos disso. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Não seja influenciado por palhaços nesse mundo, que há tantos palhaços em programas de YouTube, internet, novelas e tantas coisas, tentando tirar a tua atenção. Mas fixe os seus olhos na palavra, fixe os seus olhos lá em cima no plano da redenção. Não haverá 2 arrebatamentos para nós, haverá um arrebatamento. A partir do momento que o último eleito for chamado e posicionado em Cristo, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar uma ceia bíblica, quando ele se pôr nesse Romanos 8:1, quando o último entrar ali, então a misericórdia acabou. Então, Jesus Cristo sai do trono de mediação, ele toma o livro da redenção e vem requerer a sua esposa. Quando o último eleito é colocado na palavra em Cristo, então a voz de arcanjo soa. A mesma voz que disse: Lázaro, sai da sepultura, esta voz do arcanjo soará. Esta voz de arcanjo será para a ressurreição daqueles que dormem em Cristo, desde a primeira era de Éfeso. Nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem, disse Paulo.
Os mortos ressuscitarão primeiro. E eles virão naquele corpo glorificado. Aquelas mulheres lindas, de 18 a 20 anos, com os seus cabelos compridos, com suas vestes compridas, sem maquiagem, porque a beleza é a palavra nela, é o caráter de Jesus Cristo nela. Não é uma beleza artificial que o mundo está oferecendo. É a beleza do caráter do nosso noivo, Senhor Jesus Cristo. Ela ressuscitará. Ela virá da sexta dimensão. E os que estão vivos, que creem nessa profecia, que estão amando a vinda de Cristo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses predestinados serão transformados. E vai ser num piscar de olho. Aí a morte, que ainda está operando, ela será pisoteada e vencida. Tragada foi a morte. E agora, nós estamos transformados. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. E assim nós encontraremos nossos entes queridos. Nós nos reuniremos e a trombeta soará. A convocação para subir. Mas para chegar nisso tem um caminho, meu irmão. É esse caminho que Jesus está oferecendo a nós. Não é um caminho de mar de rosas, como muitos estão passando para o povo. Porque tem muitas denominações que estão querendo abaixar o caminho. Mas a Bíblia fala que é um alto caminho, é um caminho santo, onde o imundo não passa por ele. E tem muitos pregadores comprados por salários, que quer amontoar gente dentro das suas igrejas, e tem medo de pregar a verdade. Eles estão fazendo o caminho muito fácil, dizendo que um pouquinho não faz mal, um pouquinho não tem problema essas vestes, coloca o teu nome no livro da igreja. Falsos ministros que estão pensando em dinheiro, mercenários vestidos com pele de ovelha, tosqueando as ovelhas e não pregando a verdade. São poucos hoje que estão preocupados com a salvação da alma, que pregam com amor, com desespero. Eles estão querendo fazer o caminho muito fácil. Não tem problema andar com essas vestes morais. E elas vão nos corais com seus vestidinhos curtos. Elas sentam na frente e os ministros ficam olhando para elas. Elas vêm todas mescladas, pintadas, com seus cabelos cortados. Na igreja cantam que parece um canarinho, mas lá na casa parece um demônio brigando com o esposo. Pessoas mal ensinadas. Cego guiando cego. Que situação que está o mundo. Hoje mesmo eu estava na praça e tem um movimento, né, evangélico, e vão fazer uma passeata, né, em favor, né, do cristianismo. E eu passei por ali, uma música de rock and roll, eles cantando um hino com um som de rock and roll, e eu pensei, mas o que eles vão defender dessa maneira? Um show com luzes, com roupas imorais. Onde está a santidade da palavra? Sabe como que nós vamos defender o cristianismo? É você viver a palavra. É você realmente ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Sim, você defenderá a palavra vivendo ela. Amém? Louvado seja Deus. E o joio, ele tem que ser atado, meu irmão. O joio está tomando um caminho. E Jesus disse que o joio tem que ser atado. E é esse atamento das igrejas se unindo, junto com a igreja católica romana, voltando para a velha mãe meretriz, voltando para aqueles dogmas e dizendo um pouquinho não tem problema, um pouquinho não faz mal. Somos todos irmãos, mas pisando em cima da palavra. Eles têm que ser atados por esse concílio mundial da igreja. Eles têm que seguir aquele caminho. O caminho de ser lançado ao fogo. A palha não herdará com o trigo.
O joio será atado, ele está sendo atado. Mas o trigo está sendo amadurecido para ser colhido e levado ao celeiro. Oh, irmão, você devia se sentir tão feliz por ser trigo. Você crê realmente em toda a palavra. Você está se preparando para o arrebatamento. Aleluias. E o irmão Brand diz assim: agora, esta semana eu tentarei provar através das Escrituras que o homem que é nascido de novo no reino de Deus não tem nada a temer. Você está absoluta, seguramente a salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai tem me dado, ele disse, virá a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai chame. O Pai tem que guiá-lo até mim. E aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que Ele. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem, não terá, mas tem no presente vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Amém? Então ele diz assim aqui, no parágrafo 21. Existem dois caminhos que o homem pode tomar. E é o seu ou o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. E seu caminho sempre o caminho errado. É ou não é verdade? O caminho que o homem pensa que é certo é um caminho de morte. E o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair do seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o seu caminho dele em você. Isto é certo. Deus provê um caminho. Amém? Você crê que Ele provê um caminho para você? Veja, no parágrafo 28, veja, Deus sempre provê um caminho. É a obrigação de Deus fazer um caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Porque temos essas grandes inundações pelo país, cortam toda a madeira e coisas assim, deixando-a devastada. Constrói-se um açude aqui e enche o leito do rio. Ali vai ela, a água. Interfere-se com a natureza. Deus tinha um caminho provido. Isto é que causa as inundações. Tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então deixa imperfeito. Isto é certo? E não é só na natureza, é na Bíblia. Até no centro espírita tem a Bíblia. Até no centro de Macumba tem a Bíblia. O Papa tem a Bíblia. Muitos têm a Bíblia, querendo interpretar da sua própria maneira as Escrituras. Mas o apóstolo Pedro disse, não é de interpretação própria. É Deus que interpreta a palavra em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Veja, irmão. Muitas pessoas eu me deparo no evangelismo. E muitas pessoas acham que Deus tem que aceitar ela da maneira que ela é. Tem pessoas que dizem assim, bom, Deus só quer o coração. Ora, Deus não se importa se eu uso calça, se eu uso minissaia, ou se eu uso calção. Ora, Deus me ama. Certamente Ele me levará. Os pensamentos dessa pessoa não é os pensamentos de Deus. Porque a palavra diz assim, segue a paz com todos e na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Estejai com o corpo, alma, espírito irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus provê um caminho para nós. E o primeiro passo é o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. É o caminho da justificação. Quando você aceita Ele como teu único e verdadeiro Salvador, quando você crê nele,
e você se batiza no nome dele, você faz parte da família dele também. Porque você tem que ser propriedade de Deus. É verdade? Um terreno baldio que não acha o dono, as pessoas jogam lixo, jogam tranqueira, e arame, e caco de vidro, e raposa morta, e rato. É isso? Lixo. Porque o dono não está ali. Quem que é o dono? Ah, não tem dono? Vamos jogar a nossa sujeira aqui. Agora, nós somos pó, nós somos terreno. Ou nós somos propriedade do mundo, ou somos propriedade de Deus. Mas ser propriedade de Deus, nós devemos aceitá-lo e tomar o nome dele em nosso batismo. Amém? A mulher só passa a ser esposa do homem quando toma o nome dele no certidão de casamento, na identidade. É ou não é? Senão ela é apenas uma mulher ou uma empregada para ele. Olha, eu provo que a minha esposa é minha esposa por causa do certidão de casamento e a identidade. Está ali meu sobrenome. Ela é minha esposa. Está vendo? Para nós ser esposa de Jesus Cristo, nós temos que ter o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem a Trindade invocada no teu batismo, você é propriedade da Trindade. E lá no céu não existe Trindade. João viu um trono, não viu 3 tronos. Em Apocalipse, se você lê, João, quando foi tomado em espírito, ele viu um trono e um assentado ao trono. Amém? Veja, era Deus se manifestando de 3 maneiras diferentes, 3 atributos, 3 ofícios, mas é o mesmo Deus. Deus criando a terra, os céus, criando nós. Deus, o Pai, se fazendo carne, ele gerou ali no ventre de Maria, o óvulo e o sêmen. Então ele veio como filho para nos redimir através do sangue de Deus. Espírito não gera sangue, tinha que ter um corpo. E não nascido do pecado, do sexo. Então Deus fez sombra sobre Maria e ele nasceu ali, ele se gerou um corpo. Amém? São João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está ali, Deus em carne humana, o Emanuel, Deus conosco, e ele foi no Calvário morrer em nosso lugar, derramar seu sangue por nós. E pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos, todos nós, purificados de todo pecado. Amém? Hoje ele está atuando como o Espírito Santo novamente. Você vê, Deus se manifestando de 3 maneiras. Louvado seja Deus. Há um Deus, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus. E ele é o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém. Então veja, ele provê um caminho para nós. O eleito encontrará esse caminho. Os loucos não errarão esse caminho, mas o imundo não encontrará. Os sábios, os entendidos, os cientistas, eles trilharam os seus caminhos de suas ideologias. Os ateus, eles trilharam os seus caminhos, mas eles não conseguirão achar, porque é um caminho simples, mas é santo. É para os redimidos, é para os pequeninhos. Graças te dou, ó Pai, por ter ocultado essas coisas dos grandes, dos sábios, dos entendidos, e revelaste aos pequeninhos. Aleluia! Isso não mexe com a tua alma, não? Eu quero fazer parte desses pequeninhos, desses poucos, amém? Então o primeiro passo é o batismo nas águas, sepultamento, para vir em novidade de vida, trilhar um caminho, e da justificação vem para a santificação, e pela palavra, a verdade, ele te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, amém? O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica e nos mantém limpo. Louvado seja Deus. Então, o primeiro passo é nas águas. É você testificar para a sociedade que agora você se converteu. Agora você quer ser um cristão. Você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Você está tomando o nome dele sobre o seu batismo. Você está pegando uma aliança de noivado ali. Você está se responsabilizando. Tem um compromisso. Então você passa pela santificação, um novo nascimento. Então você é selado com o batismo do Espírito Santo.
Você viu que tem um caminho? Você não deve parar no caminho. Se você parar apenas no batismo nas águas, você ficará na tribulação. Você tem que prosseguir na santificação e no batismo com o Espírito Santo. Vocês creem dessa maneira? Não pare. Se esforce, persevere, continue. O apóstolo Paulo disse assim, ó: esquecendo-me das coisas que astrais fico, sigo adiante, rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, ó: ficai, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Não tornei atrás no jugo da servidão do pecado. Siga em frente, amém? O irmão Brana, quando ele estava deitado em sua cama, e ele pensando em muitas coisas, e tinha uma voz que dizia assim, ó: prossiga na batalha. Prossiga na batalha. A esposa dele, antes de falecer, a roupa, disse: fique no campo de batalha. Prometa para mim, fique na batalha. O anjo disse: prossiga na batalha. Deus te chamou para ser um soldado. Há uma armadura celestial para você. Há um capacete da salvação. Há uma couraça de justiça sobre você. Há uma espada que é a palavra para você. Há um escudo que é a fé revelada para você. Você deve se revestir com essa armadura, meu irmão. Senão você é um alvo de Satanás. Satanás chega a se andar com você. E ele mostra aqui algo no YouTube. Você vai, vê, vai lá e faz as obras dele, porque ele se randeia com você. Ele lança as flechas inflamadas e você não tem um escudo da fé. Você está andando para o seu próprio intelecto e você será derrubado na batalha. Meu Deus. Oh, meu Deus. Que Deus nos ajude. É uma obrigação de Deus fazer um caminho provido, e Ele fez para nós. Que Deus te dê entendimento para isto. No parágrafo 69, o irmão Brand diz assim: e hoje, meu irmão e irmã, há um caminho provido para homens e mulheres, e este é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu além no Calvário, e através de seu sangue nós temos a remissão de pecados, e podemos receber o batismo do Espírito Santo, como aprovação de Deus, de que Ele tem nos aceitado em seu Filho Cristo Jesus, seguramente protegido. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus proveu um caminho para você. Não é o caminho que você está imaginando, seguindo as coisas do mundo. Não. Há um caminho apertado. Na mensagem, estreita é a porta, no parágrafo 131, o irmão Branham diz assim: haverá certamente alguns grandes desapontamentos no julgamento. O fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, ele sabe aonde ele estará no julgamento. Da mesma forma, o viciado em cerveja sabe aonde ele estará. Da mesma forma, a prostituta sabe onde ela permanecerá. Da mesma forma, o jogador de azar, aquele que joga, né? Sabe aonde ele permanecerá. Da mesma forma, o bêbado sabe aonde ele permanecerá. Ele não será desapontado. Porém, onde vai estar o desapontado? São aqueles que pensavam que estavam certos. É aí onde está o desapontamento. Quando eles subiram ali e disseram: certamente nós expulsamos demônios em teu nome, nós somos pregadores, nós pertencemos a certas e certas igrejas, nós fizemos grandes milagres, nós pregamos, eu fui um administrador na igreja, eu fui um bispo, eu fui isto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Aí está.
Esse é o desapontamento. Ele disse: os filhos dos seus filhos entrarão e se assentarão no reino, para as trevas exteriores, aonde haverá choro e lamento e ranger de dentes. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos haverão que a encontre. Para vocês, meu querido povo, nesta manhã, ouçam isto. Eu nunca inventei isto, eu sou responsável por dizer isto. Isto é tudo que eu sou responsável. Se eu nunca pregar um outro sermão em minha vida, esta é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Somente lembre-se disso. Somente algumas. Se você olhar no tempo antediluviano, quantos entraram na arca? Quantos? Mas quantas milhares de pessoas que tinham ali. Mas a pregação era simples, era entrar na arca. Uma arca que foi construída lá em cima da montanha, nem era perto do rio. Com uma madeira que não era própria, mas Deus estava naquilo. Para confundir os sábios, os cientistas, os entendidos. Os animais compreenderam. E um casal de cada animal entrou. E chegou a hora que Deus disse para Noé: Noé, tome sua família e entre na arca. E quando Noé entrou com a sua família, os animais já estavam ali dentro, o alimento estava ali dentro, tudo estava preparado. Então Deus fechou a porta para o lado de fora. Foi ou não foi? Foi Deus? Foi Deus? E quando Deus fechou a porta da arca e selou, ali acabou a misericórdia para aquele povo e eles estavam sentenciados à morte. Estavam sentenciados à morte. E Deus provou a fé de Noé com sua família, mais 7 dias ali dentro. E todo aquele povo ao redor gritando para Noé: Noé, o leão te comeu, Noé? O urso te devorou, Noé? Você morreu com o cheiro dos animais, Noé? Noé, você está vivo? E eles blasfemaram e continuavam edificando prédios, que sabe, casas. Eles continuavam em suas igrejas, mas sentenciados à morte. O juízo ia se estender. 7 dias ali dentro. Mas no 7º dia, amanheceu o céu bronze. E bronze é juízo. Um vento estranho começou a soprar. Nuvens negras começou a se formar. Raios e trovões começou a estourar. E o povo admirado nunca tinha visto aquilo, porque nunca tinha chovido sobre a face da terra. E Deus tinha se arrependido de ter feito o homem. Deus viu o homem com a sua maldade. Deus viu o homem malignos. E ele disse: eu tenho que destruir essa semente da serpente. E Deus trouxe juízo. Porque o Espírito de Deus não estava mais contendendo com o homem. Porque Deus viu que o homem era carne também. E casavam-se e davam-se em casamento. Brindavam, tinham festas, edificavam. Ciência a todo vapor. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem, que é os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E no 7º dia, a chuva começou a cair. O anjo amargura enviado por Deus, ele abriu as janelas do céu, ele abriu a fonte dos abismos, e as águas vinham de baixo, e as águas vinham de cima. Está vendo? Abriu-se. Havia câmaras de água dentro da terra, por baixo. E quando o anjo abriu a fonte dos abismos, aquela água subiu a tantos quilômetros de altura. Então aquele povo começou a se encurralar aonde? Na montanha, fugindo da morte. Agora não era mais festa, não era mais baile. Agora não era mais show. Agora não era mais piada. Agora não tinha mais ninguém brindando, chamando Noé de louco. Não. Eles começaram a correr lá para a arca. E gritavam. As mamães gritavam: Noé,
Abre a porta, Noé. Agora nós cremos, Noé. É verdade, você pregou todos esses anos, é verdade. Perdoa nós, abre a arca. Noé não podia abrir a arca, porque foi Deus que fechou. Noé, quem sabe por amor humano, ele abriria. Mas quando a pessoa descrê da palavra de Deus através de um profeta, o juízo segue aquela pessoa. Não tem o que Deus fazer. Aquela pessoa é marcada com a marca da besta, a incredulidade. Juízo se estendeu, pessoas morrendo, eles trilharam um caminho de morte. Quando a pessoa rejeita o caminho de Jesus Cristo, ele pegou um caminho de morte. Deus está olhando para nós. Nós estamos nos últimos dias da misericórdia. Deus está dando oportunidade. Hoje, quando eu olhei para a minha irmãzinha com 14 anos, ela com aquelas mangueirinhas de oxigênio, tinha hora que ela dizia, ar, quero mais ar, quero mais ar. E muitas vezes isso não dá nem valor ao ar que você respira. Deus permite você respirar. Quando você acorda na manhã, Deus está dando mais um dia de oportunidade para você se converter, para você render sua vida para Ele. E você querer uma mudança na sua vida, Deus está olhando para você. Mas você está envolvido com tantos trabalhos, tantos afazeres, edificando, tendo isso, tendo aquilo. E na hora da morte, aquilo não vai te salvar. A rainha da Inglaterra, a falecida, na hora da morte, ela sabia que estava indo para o inferno. E na hora da agonia da morte, ela disse, eu darei todo o meu reino por mais 5 minutos de vida para mim se arrepender e acertar minha vida com Deus. Ela não tinha mais 5 minutos. E toda a grandeza e glória e dinheiro que ela tinha, não pagava 5 minutos de vida. E você tem vida. Ela daria todo o reino dela, irmão Joel. Toda a fortuna dela por 5 minutos de vida para ela acertar. E ela não teve. O Elvis Presley, aquele cantor de rock, ele era um cristão quando era jovem. Ele ia na igreja. Ele tinha uma unção sobre ele. Ele é inspirado para escrever hinos. Foi ou não foi? Quando ele pegava aquele violãozinho, tocava na igreja, chorava. Uma unção, aquele dom. Mas ali na frente, ele não suportou a tentação. Ele não tinha o novo nascimento, ele tinha um dom. Ele não teve o novo nascimento, ele não alcançou o batismo do Espírito Santo, jovem. Presta atenção. E as ofertas, as garotas, os colegas. Ei, Elvis, você é bonito. Vamos com nós. Vamos dar uma volta. Vamos numa festa. Só igreja, só Bíblia. Espera aí, Elvis, você não se diverte? Venha, tem umas garotas, tem uma cerveja. No começo ele conseguia se defender, mas dali a pouco, no colégio, aquela garota loira olhando para ele, se insinuando para ele. Um colega dizendo, olha, ela está te olhando, vamos dar uma volta, vamos levar, vamos tomar um refrigerante. Olha, tem uma festinha aqui junto, ela está te olhando. E começa aos pouquinhos. E ele vendeu a primogenitura dele. E o diabo tomou o dom dele. E o nosso profeta diz, na mensagem, o profeta envergonhado, que através daquele dom que Satanás perverteu e colocou rock, ele levou milhões de fãs para o inferno. Através daquela influência. Em seus shows, aquela unção demoníaca era tanto que as mulheres desmaiavam. Elas tiravam suas roupas íntimas e jogavam para o palco. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele podia ter a mulher que ele quisesse. Ele podia ter o Cadillac que ele quisesse. Ele vendeu tudo aquilo. Como Esaú vendeu, ele vendeu. E quando ele estava possuído de demônios, em depressão e drogas, quando ele estava passado a sua fama, e outros, Satanás levantou e empurrou ele para o canto,
Então começou a ter depressão e viu que a fama dele foi água abaixo. Ele pegava uma 12 e estourava aquela televisão quando via uma notícia má sobre ele. Em sua própria loucura e amnésia espiritual, ele não conseguiu alcançar a misericórdia e teve uma overdose de drogas. Que fim, que caminho que ele tomou. É esse caminho, jovem, que você quer? É isso que está te chamando? Olhe para essas atrizes. Elas têm que tomar remédios para poder dormir. Remédios para a depressão. Às vezes ali na tela, na novela, parece, né, tão bonita, mas por detrás das telas, depressivas, abusadas sexualmente, tomando remédio para poder dormir. É isso que você quer? Não. Tenha o Espírito Santo na tua alma. O Espírito Santo é o selo, é a coisa mais importante para você, jovem. Para você, irmão. Porque muitas vezes nós podemos até se vestir com uma crosta religiosa e dizer, eu sou da mensagem. Satanás não respeita isso. Eu sou da mensagem. Faz 20 anos que estou na mensagem. Satanás não respeita isso. Satanás te respeita se você tem o Espírito Santo na tua vida. Se você tem revelação da palavra na tua alma. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre a revelação. Nem as portas do inferno prevalecem contra ela. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está em você, se Deus é por você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas você tem que entrar em Cristo. Olhe, vamos finalizar. São João capítulo 15, se não me falha a memória. 15, verso 7. Se vós estiveres em mim, oh glória a Deus. Lembra que nós cantamos o hino 34? Eu quero ser um com o Senhor. Que isso não fique apenas na adoração, mas que você possa prosseguir nesse objetivo. Aleluia! Glória a Deus! Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Você quer ser discípulo de Jesus? Verdadeiramente serei meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando fazer. E se ele pediu para você se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, se batize. Se ele pediu para você se santificar no sangue dele, se santifique. Se ele pediu para você ser cheio do Espírito Santo, receba isso em nome de Jesus Cristo. Deus não te dará algo se você não está desejando, meu irmão. É verdade? Verdade. Eu tenho que estar desejando o céu. Deus não me dará o céu se eu não estou desejando. Se eu estou desejando o mundo, Satanás está bem ali para oferecer o mundo para mim. Se eu quero um casamento errado, Satanás está bem ali para ajeitar um casamento errado para você. Mas se você desejar algo correto pela Bíblia, Deus está bem ali para te ajudar. Ele está mais perto de você que o teu braço direito. Ele está tentando entrar no teu coração agora. Não endureça os vossos corações. Vamos fechar nos seus olhos. O irmão Brana fala que o desapontado não será o vendedor de bebida alcoólica, não será o drogado, não será a prostituta, porque eles sabem o caminho que eles trilharam. Mas os desapontados são aqueles que se assentaram e ouviram, e rejeitaram o amor da verdade. Que você possa ficar pela verdade, não contra a verdade. Que você seja por Cristo e não contra Cristo. De que lado você está? Você está ao lado do mundo? Você está no caminho espaçoso que conduz à perdição? Olhe para dentro de você nesta hora. Qual é o teu desejo?
Qual é o seu motivo? Qual é o objetivo da tua vida? Você está vagando na escuridão ainda? Odiando um, invejando o outro, tendo ciúme aqui, mentindo ali? O que você deseja? Você busca fama? Você busca desejos infames? Satanás está bem ali para te oferecer. Você não pode estar no caminho do mundo e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Quem você está servindo esta noite? Você está adorando o Deus desse mundo? Ou está adorando Jesus Cristo, teu Salvador? Olhe para dentro de ti. Se essa noite Deus requerer a sua alma, você está pronto para partir? O mancebo de qualidade tomou um caminho da riqueza, do dinheiro, da mulher, do sexo, da vaidade, da luxúria e das concupiscências da carne. E o fim dele foi no Hades. Quem sabe, Deus está te dando essa oportunidade nessa noite para você tomar uma decisão. Os olhos de Deus estão voltados para nós nesta hora. Ele está sondando os teus pensamentos. Não faça como aquela moça que se irritou quando o irmão Brana fez aquela chamada de altar. Aquela foi a última oportunidade dela. Que situação. O Elvis Presley teve a sua decisão e tomou uma decisão errada. Qual é a sua decisão? Você, jovem, olhe para dentro de você nesse momento. Você realmente tem um novo nascimento? Realmente você tem um batismo com o Espírito Santo? Se você não deseja vir na igreja, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem desejo de ler a mensagem, a Bíblia, de orar, você não tem o Espírito Santo. Porque o nosso profeta diz que quando uma pessoa tem um pouquinho do Espírito Santo, ele não vê a hora das portas se abrir na igreja e estar ali para adorar a Deus junto com seus irmãos. Deus é amor. Se você odeia seu irmão, ou a sua irmã, ou seu vizinho, seja lá quem for, Deus não está ali. Não está ali no teu coração. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está ali no teu coração. Eu faço um apelo neste momento. Há uma oportunidade para você. Quem sabe nunca mais você vai me ver ou ouvir uma palavra como essa. Deus nunca envia alguém por juízo sem antes advertir. Não pense que você é muito jovem. Tem muito tempo pela frente. Eu não estou aqui para forçar uma situação. Mas eu quero que você se esforce. E se você deseja vir aqui no altar e aceitar esta palavra, reconciliar com Jesus, ou até mesmo aceitá-lo como teu Salvador pessoal, se você quer trilhar realmente esse caminho estreito, entrar pela porta estreita, há uma oportunidade para você. Quem sabe você é o eleito que Deus está esperando para entrar em Cristo, para completar o quadro da redenção, o quadro da noiva. Eu faço esse apelo para você. Enquanto nós cantamos aquele hino, há momentos, você tem a oportunidade de vir à frente, se você desejar. Você que sente que não tem um Espírito Santo, você pode vir à frente para receber. Você realmente não tem um novo nascimento, você pode vir na frente e desejar isso, pedir isso para Jesus. Você pode vir com toda a sinceridade da tua alma aqui na frente, e a igreja estará orando por você. Enquanto nós cantamos, há momentos. Não seja apenas um religioso, tenha certeza de vida eterna. Há momentos que
as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Há mais alguém que quer vir à frente? Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Enquanto o irmão continua solando, não olhe para mim, que é o homem te chamando. Deus tem que usar a minha voz. Deus me chamou para pregar essa mensagem. Deus está usando a minha voz para te chamar. O que você fará com este Cristo, Jesus chamado Cristo? Se você quer segui-lo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Mestre. Ele te dará graça para ser um cristão. Ele te ajudará nas provas, nas lutas, nas dificuldades. Ele estará no seu casamento, Ele estará na sua vida, na tua profissão. E Ele quer fazer parte da sua vida. Eu não estou te oferecendo uma religião, uma placa de igreja, um sistema do homem. Eu estou te oferecendo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me esforcei para estar aqui e Jesus está te chamando. Eu não sei o que vai acontecer no dia da manhã. O dia da manhã não pertence a nós. Não deixe Satanás colocar uma sovela na tua orelha e você nunca mais vai querer ouvir o Evangelho. Enquanto eu vou descer e orar por essa irmã que está aqui, essa mamãe aflita que está chorando, ela está em desespero aqui na frente. Enquanto estiver orando por ela, se tiver alguém que quer vir à frente e receber uma oração, você às vezes está desanimado, às vezes a amnésia espiritual está tomando sua mente, muitas vezes pensa que tudo acabou para você. Há uma oportunidade para você. Não lance fora essa oportunidade. Logo a porta da misericórdia fechará. Não haverá mais. Deus terá que destruir essa geração, senão Ele vai ter que ressuscitar os de Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles. A condição do mundo está como foi em Sodoma e Gomorra. Essa terra será destruída por fogo. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Aonde você vai estar neste momento? Deus está te chamando. Ouça, meu irmão, ouça a advertência. Ouça que o anjo está dizendo à igreja. Venha tomar o colírio para os seus olhos. Venha se revestir da palavra. Venha. Eu não vou insistir com você. Que Deus possa mover teu coração até aqui. Eu vou descer orar por esses irmãos. E se você deseja uma oração, venha.